Campina Grande, quarta-feira, 7 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Silêncio e também o Dia do Oftalmologista. Queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham para corrigir, muitas vezes, aqueles que estão perdendo a sua visão por glaucoma e também aumentando o grau, a exemplo do que eu já estou usando aqui para falar com vocês. Portanto, parabéns a todos os oftalmologistas. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Tempos de Violência. E onde quer que você se encontre, no trânsito, na rua, em casa, nós somos tomados de surpresa por muitos acontecimentos que levam a pessoa realmente se sentir insegura e muitas vezes até assaltada e também assassinadas por causa da violência. Violência no trânsito, violência no comércio, violência no centro, violência até nos hospitais, violência em casa, em muitos lugares. Por isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre esse tema hoje. E ainda o reverendo Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Devo lembrar a todos que ainda restam poucos exemplares destes marcadores de leitura. Inclusive, atrás você tem um calendário, certo? E também você estará divulgando a parentes, familiares e amigos assistirem o nosso programa através do YouTube, você pode se inscrever e divulgar também, ou através da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Portanto, deixamos este recado para você nos ajudar a divulgar o nosso programa. Quero deixá-los agora com o cantor Luiz de Carvalho, louvando uma belíssima música, Paz no Vale. Em meio a todas essas turbulências, tanta violência, precisamos de sentir a paz. E aquele que é o autor e o príncipe da paz pode lhe dar paz, mesmo em meio a esses tempos de violência. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim.
sombra da noite, ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. A violência é a marca da nossa geração. Está presente nos grandes centros urbanos, nas pequenas cidades e também nos campos. A violência está presente nas ruas, no trânsito, nos campos de futebol, nas praias e também dentro da própria família. A violência está presente no mundo, em todas as nações, em todos os setores da sociedade. Hoje estamos trancados a 7 chaves, temos medo de sair à rua, temos medo de sequestro, temos medo de bala perdida, temos medo da violência que nos cerca e nos encurrala por todos os lados. As guerras, sangrentas e brutais, transformam nossas cidades em campos de sangue. O Estado Islâmico espalha no mundo hoje o terror. Estamos assombrados, perplexos, aturdidos com o drama da violência. A violência não vem de fora, a violência vem de dentro do nosso coração. O nosso coração é esse território onde a guerra, a violência, o ódio, o rancor está sendo produzido. A única maneira de lidar com a violência é nos curvarmos àquele que é o príncipe da paz. Jesus Cristo veio para trazer a verdadeira paz, reconciliar-nos com Deus, reconciliar-nos com o nosso próximo e trazer paz para o nosso próprio coração. Quando Jesus governa a nossa vida, então nós experimentamos a paz, então nós nos transformamos em pacificadores. É quando Jesus entra na nossa vida, é quando Ele governa o nosso coração, é quando Ele domina a nossa história, é quando Ele reina nas nações, é que então nós experimentamos a verdadeira paz. A infidelidade é ainda mais grave diante da fidelidade de Deus ao longo da história de Israel. O versículo 4 diz isso. No verso 6, a gente vê a raiz. E aqui eu quero pontuar, olha que coisa importante. No verso 6, no verso de número 6, vamos lá. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se enfraqueceram de mim. Esse é um verso importante. É esse o 16. Era a situação do povo. O povo estava tão próspero, que eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceram o seu coração. Por isso se esqueceram de Deus. Se fartaram seus corações e esqueceram de Deus. A gente liga a televisão
Aí a gente liga a televisão e assiste só. Eu não aguento mais assistir, mas às vezes quando eu assisto, quando eu vou ver alguma coisa, eu não consigo passar 5 minutos ouvindo um apóstolo que usa um chapéu de vaqueiro ou de peão. Ele só fala nisso. E ele está tão farto, que você percebe essa soberba dele e Deus totalmente longe daquela aglomeração. Mas é impressionante como as pessoas são atraídas por aquelas técnicas. Mas como é impressionante como as pessoas gostam daquilo. São fãs. Aquilo é um dos exemplos que tem mais. Ainda bem que a televisão aqui digital não pega muito não. Esses outros canais não. Mas tem um número enorme de canais assim. Existem até cursos bíblicos que ensinam sobre a questão da prosperidade. Existe uma cadeira só sobre essa prosperidade, enganando. Fazendo com que a sua vaidade, a sua soberba seja aguçada, ou seja, o seu pecado. Em querer ter, em querer ser. É interessante que quando você está vendo... E eu sou inserido em uma dessas questões familiares, sou inserido nessa atmosfera. Quando eu presto atenção nas conversas dele, assim, fulano de tal foi lá para a igreja, ele entendeu a visão. Ele entendeu a visão. É assim, o código, a conversa. Ele entendeu a visão. O cara já era crente, aí foi para uma reunião, ou foi para uma aula, entendeu a visão, pronto, deixou a igreja e já vai para a visão. E essa visão está em torno de quê? Prosperidade. Olha o meu escritório. Olha a minha igreja. Olha o som desse templo. Olha as cadeiras do templo. Olha isso, olha aquilo. Aqui na cidade tem um movimento de 2 igrejas. É 2, porque uma não deu. Uma não deu, pastor Bolso. Tem que fazer outra. Quando você chega e olha assim, a nave da igreja, é só gente que errou nas outras igrejas, não se arrependeu, não voltou, ficou com vergonha, foi para lá. Aí está lá, levantando as mãos, pensando que está tudo bem. A pessoa chega, sabe tocar bateria, é um talento na bateria. Vai logo tocar bateria, porque vai ter um louvorzão tal dia, e vai ser uma festa, aquela coisa toda, e você precisa tocar essa bateria. Não sabe nem como a pessoa está. Mas é impressionante como semana após semana eles se fartam. Estão fartos. Estão soberbos, porque diz assim, tá vendo aí? Para tu, Júnior, juntar meia dúzia de gente lá no Calvário dá trabalho. Agora aqui, toda semana está lotado. Estão fartos e se ensoberbeceram. Quando o povo aqui em Oséias prosperou, a primeira coisa que aconteceu em cima dessa prosperidade financeira foi o afastamento de Deus. E esse versículo é o versículo chave, porque eu disse que Deus deve ser lembrado em todas as fases da nossa vida. Eu não estou dizendo que a prosperidade financeira é pecado. Não, jamais. Mas da mesma forma como nós estávamos num momento escasso, num momento de dificuldade, para pagar as nossas contas, e havia dificuldade, e a gente buscou a Deus, quando nós tivermos com as nossas contas gordas, vamos buscar ao Senhor do mesmo jeito, se não mais. Mas o que se caracteriza nessa palavra aqui, é o que se caracteriza o nosso coração, se não tivermos cuidado, quando estivermos fartos, gordos, cheios de dinheiro, esqueceremos de Deus. É um alerta para nós.
a prosperidade pode ser mais perigosa do que a escassez. Deus, então, ele se apresenta como um leão, como um leopardo, como uma ursa que perdeu seus filhotes, feroz, braba. E essas imagens fortes quer revelar o caráter inescapável e devastador do juízo divino. O Senhor destruirá o povo como um animal feroz destrói a sua presa. São os versículos 7 e 8. Nos versículos 9 a 10, a gente vai ter a lembrança que a destruição virá porque Israel rejeitou o seu verdadeiro rei. E Deus tinha dado reis, mas Deus também tirou. Porque Deus é soberano sobre a liderança, sobre a história, sobre a vida e sobre a morte. No verso 14 nós temos uma pergunta divina: eu os remiria do poder do inferno? Redimo-os da morte? E a resposta negativa naquele momento: o povo não quer a redenção, por isso o juízo é inevitável. Gente, isso é muito, muito importante. O tempo todo Deus quer salvar. O tempo todo Deus quer redimir. Quando a gente foi fazer uma visita hoje, eu, o pastor Bosque e o presbítero Alberto, a gente foi lá na Liberdade fazer uma visita a um lugar que possivelmente possa ser comprado. O pastor Bosco dizia assim: olha, a gente já lutou lá na torre, já desceu de cima a baixo, já pregou, está na hora de aplicar aquele texto, bater a poeira dos pés. Esse texto, ele diz mais ou menos isso. Já disse, já falou, já pregou, já fez bolo, já fez lanche, já chamou o povo, já disse, mas eles não querem. Você já parou para pensar nisso? Mas eles não querem. O povo aqui não queria. Eles não queriam a redenção, não. Eles queriam continuar fazendo aliança com a Síria. Eles queriam ficar fazendo as festas para os ídolos. Eles queriam se banquetear com os ídolos egípcios, com os ídolos da Síria. Eles queriam o exército da Síria, que era grande, que era forte, que era poderoso. Eles queriam continuar no mundo. O povo não quer a redenção. Por isso o juízo é inevitável. Inevitável. E aí, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa, mais uma vez, reafirmar e entender isso. Deus é amor, amém? Mas também é justo. Na verdade, esse amor de Deus expressa a sua justiça. A justiça de Deus aparece justamente porque Ele ama. E quando insistimos em viver fora da sua vontade, vamos colher as consequências. Vamos colher as consequências. O juízo de Deus é justo e deve nos levar ao temor e ao arrependimento. E aí nós temos a terceira lição. Esse clamor implícito por arrependimento. Versículo 15 e 16. Embora esse texto esteja repleto de imagem de juízo,
Mas também nós percebemos um clamor implícito para que o povo volte para Deus. É a imagem assim: Deus ama tanto que fez um caminho claro e objetivo para que o povo então fosse salvo. Mas mesmo com a obstinação do povo, era como se Deus disse: eu estou dando juízo, mas eu não queria esse juízo sobre vocês. Eu estou dando esse juízo porque eu sou justo e eu preciso por causa da minha natureza de justiça. Mas eu não queria, porque eu os amo. Entenderam, irmãos? Então essa redenção, esse clamor implícito aqui para que o povo se volte a Deus, é nessa figura. Embora que o versículo 15 fale de uma destruição que virá, mesmo sobre a terra frutífera, o povo confia em sua força, mas essa força será abatida. E aí o verso de número 16 descreve com dor a destruição de Samaria. É uma das passagens mais tristes do Antigo Testamento. O pecado trouxe sofrimento, não apenas para aqueles quem pratica, mas para toda a sociedade, inclusive os inocentes. Quando uma família tem no seu contexto uma pessoa, por exemplo, que é alcoólatra. Eu morei em Bodocongó desde a minha infância, e em Bodocongó foi construído um conjunto chamado Conjunto do IPEP. Foram casas que foram construídas para funcionários estaduais. Isso nos idos de 85, 86. E eu lembro que naquele conjunto foram morar, a maioria, policiais civis e policiais militares. E os filhos desses policiais foram meus colegas. E tinha um deles que o pai dele era alcoólatra, daqueles que bebiam até cair nas calçadas. E eu me lembro que muitas vezes aquele menino, ele tinha uma vergonha do pai, que transparecia para nós a dor dele. Porque constantemente ele era avisado que o pai dele estava numa situação de que tinha que ir lá resgatá-lo. Quando a gente iniciou ali a adolescência, eu tinha me desviado da igreja, a gente consumia bebida alcoólica, mas eu lembro que ele não consumia. E ele não consumia a bebida alcoólica por causa do trauma que ele tinha. Isso virou uma coisa positiva, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que um membro da família estava errando. Mas todos da casa sofriam. A lição de Israel é essa. Por causa de alguns poucos e seus líderes estavam errando e pecando, todo mundo sofreu o juízo junto. Os inocentes também sofreram o juízo junto. Por isso que na igreja, quando um membro peca, o corpo sangra. É por isso que quando o líder da igreja peca, a comoção é maior. Porque todos sofrem. E aqui está essa representatividade. E aqui então está Deus dizendo, é momento de se voltar para Ele. O arrependimento sincero é a porta da restauração. Mesmo diante do juízo, a esperança ainda existe para quem se humilha e busca ao Senhor. E eu me lembro que naquela família, com tanto sofrimento, uma das filhas dele começou a ir para a igreja,
Esse menino também começou a ir para a igreja, meu colega. E de repente, o pai dele começou a ir para a igreja. Ele hoje é falecido, mas ele faleceu no Senhor. Mas e como é importante o arrependimento, a volta. Infelizmente ele foi sequelado com a diabetes que o cegou, mas foi restabelecido a paz naquela casa. Cuidado. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de nós. Cuidado para não sermos o mal na nossa casa. Deus está falando conosco. Não é quem não veio. Amém, meus irmãos? Mas mesmo se houver um juízo, a esperança ainda existe para quem se humilha e busca o Senhor. É essa a estrada da restauração. Se humilhar e buscar o Senhor. Conclusão. Oséias 13 nos alerta com muita veemência sobre a gravidade do pecado, sobre a idolatria. Oséias 13 nos mostra um Deus que ama, mas que também é justo e que não tolera um coração dividido. E para a nossa reflexão, temos que colocar algo no lugar de Deus em nossas vidas? É uma pergunta retórica. Estamos confiando em nossa própria força, riqueza ou realizações? Outra pergunta retórica. A resposta é claro que não. Nós não nos realizamos na nossa força, nem na nossa fraqueza, ou melhor, nem na nossa riqueza, nem nas nossas realizações. Ao longo do meu ministério eu tenho aprendido muito isso. Embora que, vez por outra, eu fale, e as pessoas gostam de ouvir daquilo que foi o meu ministério, mas eu tenho muito cuidado para não estar levantando altares daquilo que eu fiz ou deixei de fazer na presença do Senhor. Porque se eu fiz ou deixei de fazer, foi por causa de Deus, foi por Deus. E eu não tenho currículo para isso. O currículo é de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Talvez a gente possa ser apontado pela nossa falta de simpatia, pela nossa falta de carisma, pelo bigode ridículo. Mas uma coisa é que a gente tem que estar intacto. A nossa moral e a nossa vida diante de Deus. E o nosso trabalho como servos do Senhor, o tempo todo está para servir. Ter cuidado com os altares que possivelmente a gente venha construir nos nossos corações. A nossa vida então deve refletir Deus. As nossas vidas devem refletir Deus. Confiar em Deus, não na força. Confiar em Deus, não na riqueza. Confiar em Deus e não nas nossas realizações. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Ainda há tempo para se voltar ao Senhor com arrependimento sincero. Que o Senhor nos ajude, né? A aprender com os erros de Israel e a viver com o coração totalmente entregues ao nosso Deus. Amanhã, com certeza, pela graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã.